Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olhem eu aqui novamente, professora Edilândia, né? E vamos continuar nossos estudos. Mais uma aula de ciências, ainda sobre aquele nosso assunto, né? Os objetos e a luz. A luz e os objetos. Para darmos início, né, no conteúdo da aula de hoje, ficou uma atividade proposta para casa e nós vamos começar com a correção dessa aula, tá bom? Que foi da página 167. Nós vamos fazer essa correção. Lembrando que na aula passada nós vimos os tipos de objetos transparentes, objetos translúcidos e os objetos opacos, né? Os objetos transparentes são aqueles que permitem a passagem total da luz, que eu dei como exemplo uma janela de um quarto, né? Ela bem transparente, né? E também vimos os objetos translúcidos, que são aqueles objetos que não permitem a passagem total da luz, né? Dos raios luminosos. Eles aparentam, ultrapassam, mas eles ficam meio difuso, né? E temos também os objetos opacos, aqueles que não permitem com que os raios luminosos passem, tá bom? E a atividade de casa foi exatamente isso. Agora você já sabe o que acontece com os raios quando eles encontram obstáculos. Ligue os objetos transparentes, translúcidos. Ligue os objetos transparentes, translúcidos ou opacos que a luz faz ao encontrá-la. Nós temos 3 imagens aqui. Imagem A, a imagem B e a imagem C bem aqui abaixo. Certo? A gente vai fazer essa relação. Na imagem A, bem aqui tem plástico translúcido, né? Ele permite, depende do tipo de plástico, né? Ele permite a passagem da luz, mas fica um pouco difusa. Esses raios aí luminosos passam pelo objeto, permitindo ver o outro lado, certo? Então, B, nós estamos vendo aqui um cadeado transparente, né? Se ele é transparente, ele faz com que os raios ultrapassem o cadeado, né? Atravessem o cadeado totalmente. A luz é capaz de atravessar o objeto totalmente. E temos aqui os raios, né, luminosos que entram em linha reta, os raios do sol. Certo? Então, os plástico translúcido corresponde a alguns raios luminosos que passam pelo objeto, permitindo ver do outro lado. Dependendo, né? Dependendo do plástico, né? Podemos ver totalmente ou então meio difuso, né? E o cadeado transparente, que ele permite que os raios luminosos atravessem o objeto totalmente. E os raios luminosos que entram em linha reta, né? Numa caverna. Tá certo? Vejam se vocês fizeram dessa forma. Na questão 2, um momentinho para apagar aqui. Na questão 2 nós temos. Observe as imagens. A sombra são formadas por quê? Nós temos mãos aqui, formando algumas sombras. Por que é capaz de formar essas sombras? As mãos são opacas, porque as mãos são transparentes ou porque as mãos são translúcidas, né? Transparente quando permite a passagem total da luz, então não é a B, né? Não permite, a mão não permite que a luz passe, né? C, as mãos são translúcidas, também não, é porque as mãos são opacas, elas não permitem a passagem total da luz, certo? Ela apenas representa aí a sombra. Certo? Então, é a opção A da segunda questão. Para a aula de hoje, nós vamos ver a luz e as cores dos objetos.
O que é que tem a ver a luz com as cores dos objetos, né? Como é que a gente consegue ver a cor dos objetos, certo? Vamos lá. Luz e cores dos objetos. Outra forma de interação entre a luz e os objetos é a absorção. É por meio dessa característica que é possível enxergar as cores dos objetos. Lembre-se que a luz branca, ela é formada por 7 cores. Desse modo, as cores refletidas correspondem à cor dos objetos. As demais cores são absorvidas e não ficam visíveis. É o caso aqui dessa caneca amarela que nós estamos observando. Por que é possível a gente enxergar que a caneca é amarela? Porque os raios luminosos, né? Os raios luminosos foram refletindo na imagem e somente a imagem, os raios luminosos, somente o raio luminoso amarelo conseguiu, né, transmitir na caneca, né? E os outros raios foram absorvidos, né? O que quer dizer absorvidos? Ou seja, os outros raios desapareceram, né? As cores dos outros raios desapareceram. Apenas a cor amarela foi refletida na caneca e os outros desapareceram, ou seja, foram absorvidos. E a cor preta, né, ocorre quando não há reflexão das cores, ou seja, todas as cores são absorvidas. Quando nenhuma cor é refletida no objeto, né, nem o azul, nem o amarelo, nem o laranja, nem o vermelho, certo? Quando nenhuma cor é refletida, né, tem o objeto, a cor vai ser preta, porque todas as cores foram absorvidas, né? Nenhuma foi refletida, todas as cores foram absorvidas, ou seja, todas as cores desapareceram, nenhuma refletiu no objeto, por isso a cor preta, certo? Então vamos recapitular de novo. A forma de interação entre a luz e os objetos é a absorção. A absorção é a partezinha no qual faz com que a luz reflita no objeto e as outras sejam absorvidas, ou seja, desapareçam, né? Fazendo com que apenas uma cor reflita. Desse modo, as cores refletidas correspondem à cor do objeto. As demais cores são absorvidas e não ficam visíveis. Por exemplo, um objeto é amarelo, quer dizer que a luz amarela está sendo refletida e as demais absorvidas. Não esquecer que absorvida aí, no caso aí das luzes dos objetos, absorvida quer dizer que as outras cores desapareçam, né? Fazendo com que apenas uma cor seja refletida no objeto. E quando não há nenhuma reflexão, né, todas as cores são absorvidas, aí é a cor preta, tá certo? Vamos ver aqui, mão na massa, uma atividadezinha para a gente refletir mais um pouquinho. Mão na massa, assinale com X os parênteses com as alternativas que explicam corretamente o que está acontecendo em cada situação representada nas imagens. Nós temos aqui um telefone, né? Então, observando o telefone, nós podemos dizer que a luz azul está sendo absorvida e as demais refletidas. Olha o que a gente aprendeu nesse instante, né? A luz azul está sendo absorvida, quer dizer que a luz azul desapareceu e as demais estão refletidas? Não. A luz azul está sendo refletida e as demais estão sendo absorvidas. Por isso que a cor do telefone é azul, certo? Então, essa é a resposta correta. Quem é que está sendo refletida aqui? A cor azul, certo? E as demais estão sendo absorvidas, as demais desapareceram. Por isso, vemos a cor azul do telefone. Isso significa que a cor do telefone é azul. Vamos lá para outra opção. Na B nós vemos aqui, ó, uma imagem de um boné. Esse boné nós vemos uma cor muito bonita aí também.
certo? Mas eu não vou dizer agora, vamos ver. A luz vermelha está sendo refletida e as demais absorvidas? A luz vermelha está sendo absorvida, ou seja, desapareceu, e as demais estão sendo refletidas? Vamos lá? Qual é a opção? Primeira opçãozinha aqui. A luz vermelha está sendo refletida no objeto, no boné, e as demais absorvidas. Então, apenas os raios luminosos que foi capaz de refletir aqui foi a cor vermelha, e as demais desapareceram. Por isso, vemos a cor do boné vermelha. E isso significa que a cor do boné é vermelho. Ok? Como é simples. Vamos para a opção C. Opção C, nós temos aqui, ó, outro objeto, um prato, também tem uma cor aí muito bonita, né? A luz verde está sendo absorvida e as demais estão sendo refletidas? A luz verde está sendo refletida e as demais estão sendo absorvidas? Qual é das opções aí que vocês acham? É a de cima ou é a de baixo? A luz verde está sendo absorvida e as demais refletidas? A luz verde está sendo refletida e as demais absorvidas? Então, a luz verde está sendo refletida e as demais cores foram absorvidas, ou seja, as demais cores, as outras, desapareceram. E isso significa que a cor do prato é verde. Certo? Então é isso aí. Conseguimos enxergar a cor dos objetos através da luz que reflete neles, nos objetos. Certo? Sabendo que a cor branca da luz possui 7 cores, né? Quando uma cor é refletida no objeto e as demais são absorvidas, conseguimos enxergar sim a cor dos objetos. É no caso aqui, nesse caso que nós demos, né, exemplo. Né? Se a cor verde foi a que foi refletida no prato e as demais foram absorvidas, isso fez com que a gente enxergasse a cor do objeto, tá certo? Faça mais uma reflexão, faça mais uma leitura para você conseguir aí obter mais resultados. E para cá, vou propor para vocês uma atividadezinha bem legal e bem interessante. É preciso que você recorra novamente ao livro, na página onde a gente estudou, tá bom? Aqui diz: explique em seu caderno como é possível enxergar a cor dos objetos devido a um tipo de interação da luz com os objetos que se chama absorção. Depois leia o que você escreveu para um adulto, certo? Escreva suas conclusões e não esqueça de ler para um adulto. Na próxima aula, nós vamos ver como vai ficar as suas anotações, tá bom? Boa sorte e até a próxima aula.